frente ao Hospital Veredas, antigo Hospital do Açúcar, e tem lá uma faixa enorme, onde os funcionários pedem respeito mesmo, né, e cobram uma solução para essa situação do hospital, que já tem um pouco mais de 3 meses sem pagar funcionários e não pagou o 13º até dezembro de 2022, no caso, né, o 13º do ano passado, os funcionários não receberam. E aí a administração, é claro que a administração é responsável sim pelos pagamentos e precisa se explicar. Recentemente a administradora, né, do hospital, a Pauline Pereira, gravou um vídeo mais político do que um vídeo administrativo, informativo, foi mais um vídeo político em que ela critica o governo do estado, dizendo que o hospital está nessa situação por conta que o estado estaria devendo cerca de 19 milhões de reais. O governo do estado assume que tem sim repasses a fazer, mas seria menor que esse número. Entretanto, a matéria publicada pela revista Piauí e que que o portal Alagoano, né, deu publicidade, fez também uma cobertura sobre esse assunto, traz a informação, um levantamento, aliás, de que nos últimos 7 anos o Hospital Veredas teria recebido cerca de 1 bilhão de reais. Isso é mais de 100 milhões de reais por ano. É uma quantia muito significativa. E por quê? Porque o Hospital Veredas... Recebido de quê? De emendas parlamentares, é isso? Não, ao todo, né? A Ao maior todo. parte vinda, sim, de emendas parlamentares. Ao Mas todo. entre Ok. repasses do governo federal, repasses de emendas parlamentares, repasses até do governo do estado, soma-se esses 1 bilhão de reais. E o Hospital Veredas, Kleber, ele, nesse levantamento, ele recebeu mais dinheiro do que a Santa Casa de Misericórdia. E essa comparação é interessante, porque o volume de atendimentos e de internações da Santa Casa é muito maior do que o Hospital Veredas, é um número muito, mas muito maior. Na pandemia foi o hospital, a Santa Casa de Maceió, a Santa Casa de Misericórdia, que recebeu a maior quantidade de pacientes, de atendimentos, e não recebeu maiores recursos. Então, quando você tem maiores atendimentos pelo SUS, você tem mais custo. Então deveria receber proporcionalmente então mais. Entretanto, foi o Hospital Veredas que recebeu mais, apesar de ter um volume menor de atendimentos. Então, mesmo com um custo menor e muito mais receita, o hospital inicia 2023 com essas muitas dificuldades. É como se, ao assumir o novo governo federal e aí diminuiu os recursos federais, não veio mais aqueles virtuosos recursos, aí o hospital passa por dificuldades. Mas a matéria do portal Alagoano, ela tem uma parte que é muito interessante, porque ela faz um levantamento, né, dando publicidade novamente a essa reportagem da revista Piauí, um levantamento dos gastos, porque o hospital está devendo funcionários, o Hospital Veredas está com mais de 3 meses de salários atrasados, não pagou o 13º do ano passado. Entretanto, os gastos com advogados são milionários, Kleber, e pagos pontualmente. Um dos pagamentos aqui, só para poder o nosso público ter ideia, um dos pagamentos feitos a um escritório de advocacia chegou a 2,8 milhões de reais. 2 milhões e 800 mil pago a um escritório de advocacia. E eles, independente do resultado, receberam. Tem até a matéria no portal, né? Pode colocar. Olha aí, ó. Não é essa matéria não, é outra matéria, né? Sobre o Hospital Veredas. Mas então veja, isso causa indignação dos funcionários, né? Tá com salários atrasados e saber que o hospital pagou mais de 2 milhões e 800 mil a um escritório. Teve outros escritórios que receberam quantias também milionárias. Então, o Hospital Veredas recebeu tantos recursos, não foi por nada. O hospital, ao longo do tempo, tem sido administrado por pessoas ligadas ao hoje presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, que enviou então diversas emendas parlamentares, muitos recursos. Isso não é ruim, né? É bom. Recursos chegando para um hospital alagoano. Entretanto, aí o que faz com que a gente não compreenda e cobre até explicações, né, do próprio hospital, apresente
os seus balanços financeiros, né, para aqueles que devem investigar, que é o Ministério Público Federal, abra, por assim dizer, né, a caixa preta do hospital e revele, de fato, os seus gastos, os recebíveis, e tem como saber, porque vieram do governo federal, vieram do governo do estado. Mas os gastos do hospital, aí sim que é a dificuldade para saber, porque é um hospital filantrópico, é um hospital de administração privada, pode-se dizer. E aí muitas informações são obscuras, não se sabe os gastos, mas esse dinheiro foi para algum lugar, né, Kleber? A gente fica, falei no início aqui, quando eu puxei a conversa contigo, né, triste porque a população que sai perdendo com isso, né? E um momento bom, eu sempre disse isso desde janeiro aqui no programa Hora do Alagoano, é saber que nós temos hoje o estado de Alagoas, políticos influentes que podem ajudar o estado de Alagoas no segmento que quiser, né? E a gente tem certeza, eu tenho plena certeza que o deputado federal Arthur Lira, né, mandou recursos para o Veredas no sentido de ajudar a recuperar financeiramente o hospital. Mas o que nós estamos vendo são funcionários sem receber, né? 3 meses sem receber. O cara, quando fica 1 mês sem receber, já fica agoniado, porque se não pagar a Equatorial já corta com o mês, se não pagar a BRK, o fornecimento de água já corta, né? Essas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, são as despesas pessoais. Então é momento da gente ter uma clareza na explicação por parte da direção do Hospital Veredas. E essa matéria, pessoal, você pode acessar o portal oalagoano.com.br e ter acesso a ela. Ela traz os relatos dos funcionários, Kleber. E esse é o motivo de estarmos dando publicidade a isso, de estarmos comentando isso, é que os funcionários que estão mais de 3 meses com salários atrasados, é agonia. Alguns falando, Kleber, que tiveram que, por exemplo, tem um caso de uma funcionária que fala que a geladeira dela, ela teve que dar a geladeira dela para o locador, né? Para pagar algum débito. Para pagar o aluguel. Para não ser despejado. Aluguel, imagina que situação terrível, né? Não é fácil não, não é fácil não. E aí você sabe, não, o hospital... Porque a conversa da direção era de que o governo do estado é que não estava pagando. Então você tinha uma ideia de que o governo do estado era responsável pelo Hospital Veredas estar nessa dificuldade. Aí quando você tem agora a informação de que nos últimos 7 anos, até dezembro de 2022, o hospital recebeu volumes tão grandes de recursos e agora não tem esse dinheiro em caixa para pagar os funcionários, e aí realmente causa indignação, né? Saber que o hospital gastou esses R$1 bilhão nos últimos 7 anos e não tem recursos, e aí quando você fala assim, mas então foi a reforma. Não, a reforma foi custeada por emendas parlamentares do ex-senador Benedito de Lira e deputado Arthur Lira. Esse recurso não está nesse 1 bilhão. Então, esse recurso veio para a reforma, foi reformado, toda a estrutura do hospital, o hospital estava funcionando, recebeu esses recursos muito grandes, na pandemia recebeu mais dinheiro do que todos os outros e ainda assim, nesse ano, está nessa dificuldade. A matéria do Alagoano não diz que o hospital está quebrado, né? Mas, porque está entre aspas aqui, mas se um hospital, se uma instituição, se uma empresa não consegue pagar os seus funcionários, é porque está quebrado. Então esse é o questionamento que é feito nessa matéria, dando publicidade a esse levantamento. O hospital, que tem pessoas no seu conselho e na direção ligadas, né, a Pauline Pereira, que administra o hospital agora, ela é prima do Arthur Lira. Os outros que estiveram comandando o hospital foram assessores do Arthur Lira, outros parentes, tudo pessoas ligadas ao deputado Arthur Lira. Isso não é um crime. Isso é influência política. Veio mais recursos. Agora, onde é que está o questionamento? Onde é que está o possível crime? Tomara que não, mas onde é que está o possível crime? É no sumiço desse dinheiro. Esse cerca de 1 bilhão veio e agora não tem dinheiro. Então, para onde foi esse dinheiro? Em que foi gasto? Foi em equipamento para o hospital? O Hospital Veredas hoje é o hospital mais bem equipado de Alagoas? Não. O fato é que a Santa Casa de Maceió é quem faz mais atendimento, é quem tem uma melhor estrutura, entre outras instituições.
Então, o que é que justifica o gasto do Hospital Veredas? É preciso que haja uma investigação do Ministério Público Federal. Cabe até uma investigação do Ministério Público Estadual, já que o Estado repassa recursos também para o hospital, né? Saber se os atendimentos que foram informados, que foram feitos mesmo. Será que foram feitos mesmo? Porque um dos administradores do Hospital Veredas, que também está envolvido, né, nesse período de 7 anos aí, que também administrou parte desses recursos, na matéria vem citando o nome dele, de que ele foi citado em um certo escândalo lá no Hospital Sanatório. Então são pessoas que, infelizmente, já tiveram envolvidas com suspeitas de fraudes também no Hospital Sanatório. Então o Ministério Público Estadual precisa investigar se os recursos públicos do Estado foram usados da forma devida, e o Ministério Público Federal, que já na matéria vem citando, né, que o Ministério Público Federal tem reclamado da dificuldade de obter informações da direção do Hospital Veredas para saber como que foi gasto todo esse dinheiro que veio para o Hospital Veredas. O Alagoas necessita de uma infraestrutura hospitalar. Apesar de todo o investimento que já foi feito por parte do Estado, o Hospital Veredas presta relevantes serviços, é preciso que esteja funcionando. Recurso veio para que funcionasse bem. Agora é preciso saber por que que o dinheiro não se encontra no seu devido lugar e não está atendendo a população de Alagoas. Esperamos que a gente tenha realmente explicações, né, sobre esse momento e o que o funcionário precisa receber. O funcionário precisa receber. Com certeza, né? É sagrado, né? O salário dos funcionários é sagrado. E o hospital recebeu recursos. Os recursos do SUS não é a única fonte de renda do hospital. É bom que se diga, né? O hospital, ele é um hospital privado, mas presta serviço também para o SUS. Assim como a Santa Casa, né? Isso. Também atende de forma particular e também atende pelo SUS. Mas o volume maior vem dos recursos públicos. E aí é preciso que se haja um atendimento, é preciso que as pessoas que trabalham naquele hospital recebam. A matéria é uma matéria grave, Kleber, é grave, porque desmente, né, de certa maneira, a administradora Pauline Pereira, que diz que a culpa era dos 19 milhões do Estado que não pagou, né? Ela dizia que a culpa era só por causa disso, o hospital estava sem dinheiro porque o Estado não repassou. Mas todos os recursos do ano passado, esses cerca de 1 bilhão de reais, para onde que foi? Qual é a situação hoje da conta bancária do Hospital Veredas? E os gastos, né? Para onde foi esses gastos? Os funcionários estão sem receber, mas e o setor administrativo? Estão recebendo? Receberam esse tempo todo? Está atrasado também? Essas explicações, o vídeo da Pauline Pereira não traz essas explicações. Foi só apenas um vídeo político criticando o governo do Estado. Então é preciso que se entenda que daqui para a próxima eleição majoritária em Alagoas 3 anos e meio. Então não é hora, né, de falar sobre essa questão política aí, um contra o outro. É hora de falar de forma clara para os funcionários onde é que está o problema tem solução, qual é a solução, e então, judicialmente que seja, assumir, né? A matéria também cita que a Justiça do Trabalho está se enchendo de ações e o hospital não dá uma resposta válida para cumprir os acordos. Está descumprindo com os acordos que já foram feitos e não dá um sinal de esperança para esses funcionários. A gente fica realmente triste, né, com essa situação, né, um hospital de uma estrutura muito boa, né, ali na Avenida Fernandes Lima, bem localizado, né, onde foi o antigo Hospital dos Usineiros, como era conhecido, e passando por esse momento de dificuldade em pagar os funcionários que estão há 3 meses sem receber seus salários. Inclusive, quero dizer, né, para a gestão do hospital que este programa está também à disposição de vocês para que vocês possam, se assim quiserem, prestar algum esclarecimento. É isso aí. Queremos, é claro, né, uma solução para isso. Nosso papel é informar, é dar publicidade àquilo que é realmente relevante para
o Estado. Existem muitos funcionários agora, nesse momento, protestando na Fernandes Lima, né? Quase todo dia estão lá Quase protestando. todo dia, com Não faixas. estão indo mais trabalhar porque não vai trabalhar sem receber. É. Para trabalhar tem um custo, né? Deslocamento, um custo de refeições, e eles não estão recebendo, mas estão indo lá cobrar para que recebam os seus salários. E a Alagoas inteira espera que haja uma solução, né? Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre bem-vindo ao programa. Já estou próximo ao final do programa e sempre que puder, venha nos visitar, que você sabe que é um motivo de muito orgulho recebê-lo aqui no estúdio. Para mim, que é uma honra, Kleber. E espero que da próxima vez tenhamos uma notícia melhor, né? Para nós podermos comentar e dar publicidade. Fique comigo para a gente se despedir juntos aqui do programa. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora.